Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. E aí, saudades, hein? Faz tempo que eu não posto um vídeo, né? Na realidade, eu fiquei um pouco fora mesmo, tirei uns dias aí para recarregar as energias em outro local. Enfim, foi muito bom, né? A gente sempre volta um pouco diferente, né? Porque acho que toda viagem é um grande aprendizado, né? E ultimamente as minhas viagens têm tido esse propósito, independente de para onde são, né? Para onde eu vou, né? Na realidade, eu sempre estou aberta, tenho procurado estar aberta ao que vem, né? Ao que esses locais, as pessoas têm para me mostrar, como um espelho mesmo, né? A nossa lua lá do Arcano 18, né? O que o outro está refletindo, que na realidade faz parte de mim mesma, né? E com isso realizar as transformações. Bom, mas né? Vamos lá, vamos ao que interessa aqui. E aí eu não gravei um vídeo do Portal 66, né? Ficou um pouco complicado para mim, e mas aí eu pensei no seguinte, né, em juntar duas propostas: a de trabalhar com os arcanos maiores e menores, fazer aquela integração e falar um pouquinho sobre as energias do mês de junho, né? A gente em maio, no final de maio, nós vivemos aí uma lua cheia, né, que já trouxe a mexida com as nossas águas. Então começamos o mês de junho já com essa influência, e logo em seguida veio o Portal 66 e temos esse mês ainda o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, né, que também sempre traz um momento de transformação, né? A natureza muda, nós mudamos juntos, né? É importante a gente estar atento a isso, né? E perceber que essas transformações mexem com as nossas energias também, e que podemos ver isso como uma grande oportunidade, né? Um momento, né? Estabelecer um momento de reflexão, um momento de olhar para nós mesmos, um momento de estabelecer novas ações, novos hábitos, de efetuar mudanças, né? Então, assim, por estar no mês 6, então eu trouxe o Arcano 6. Mas antes, assim, o que junho nos convida, né? Nós temos aí a referência do mês 6. Se formos para a geometria sagrada, temos o hexagrama, a estrela de 6 pontas, que para mim tem um significado muito, muito, muito grande, muito importante, porque eu acho que vem trazer esta visão de unidade, né? A união com o alto e com a terra, né? A gente vê bem isso no mago do mitológico, né? Ele apontando para cima e apontando para a terra, e eu acho que ele vem trazer bem esse sentido de integração, de unidade, né? Desses dois, e também de todas aquelas energias da dualidade, o feminino com o masculino, a escuridão, a sombra com a luz, né? Tudo isso que a gente já vive muito aqui. Eu acho que, e para mim tem um sentido muito grande, porque quando a gente trabalha essa questão da unidade, a gente começa a diminuir a nossa visão de polaridade, a visão da própria dualidade, e começa a trabalhar isso de uma forma mais expansiva, né? Porque ela também tem as pontas para os lados. Então eu vejo que é uma, um movimento ascendente, né? Uma espiral ascendente para a evolução vertical, e também uma expansão para todo o nosso entorno, né? E para mim, isso foi uma interpretação que eu fiz, né? Para mim, que eu trouxe para a minha vida. Eu tenho que evoluir para o alto, né? Nessa ascensão, nessa espiral ascendente, mas preciso também
nessa realidade que eu estou, no momento que eu estou vivendo, fazer essa expansão lateral, que é a minha influência em todo o entorno. E eu saber que eu exerço essa influência, que eu emano energias, pensamentos, sentimentos o tempo todo que pode influenciar, que influencia esse ambiente, seja por um lado, seja pelo outro do pêndulo, né? Seja pela sombra, seja pela luz, né? Mas de simplesmente ter esta consciência. E aí eu fiquei pensando muito nesse mês de junho, né? E no portal eu estava fazendo as minhas meditações, meus ancoramentos, e me veio muito a questão da compreensão, né? Mas não a compreensão que vem da consciência humana, né? Que nós chamamos de ego, mas a compreensão no sentido de expansão, de querer padronizar, de querer encaixar em conceitos, não, mas exatamente o movimento contrário, né? De poder expandir, de compreender as coisas num sentido mais amplo, sem auto-julgamento, sem julgamento do outro, mas enxergando as situações, as pessoas, num contexto mais amplo e não só a partir daquilo que é um padrão de consciência meu, né? Acho que num desses portais nós falamos sobre isso também, né? E isso foi uma coisa que ficou muito forte para mim e tem estado muito presente durante esse mês de junho, que a gente já está passando do meio do mês, né? E cada vez mais num movimento de buscar esta compreensão dentro dessa espiral daquilo que eu preciso para poder transformar e crescer, e também do impacto que o meu comportamento, a minha forma de atuar interfere e influencia no ambiente. Qual é a qualidade dessa energia que eu estou emanando para o ambiente? E aí esse hexagrama trazendo toda essa expansão. Então eu queria compartilhar isso com vocês. O portal trouxe as energias de harmonia, está trazendo ainda, né? Nós estamos no mês de junho ainda, principalmente em relação aos relacionamentos, e traz um contexto familiar muito forte, né? Então é muito interessante porque aí a gente vem com nada por acaso, né, gente? A carta dos enamorados, que é o arcano 6, que vem trazendo exatamente essa força dos vínculos, e aí, independente se são relacionamentos amorosos, afetivos, todo tipo de relacionamento, né? Traz exatamente esse peso desta frequência nesse arcano e também, né, das escolhas. Como eu vejo muito o julgamento, aliás, eu vejo muito mais o peso das escolhas, do livre-arbítrio, do que efetivamente a questão do relacionamento. Mas como o mês de junho também traz essa força, né, eu acho interessante a gente olhar também e fazer esse alinhamento, né? Olhar para os relacionamentos e olhar para as escolhas que estamos tendo e ter essa compreensão. E essa viagem foi muito interessante porque ela me trouxe muita consciência de coisas que eu estava retendo lá atrás e que precisavam ser liberadas. E eu sempre digo que as viagens que têm acontecido ultimamente, não só comigo, mas com as pessoas, eu acho que vem trazendo muito aprendizado, muita consciência. Então, essa compreensão daquilo que precisava ser deixado para trás e coisas assim, de infância, né, que vieram assim muito, muito claro para mim, né? E aí é muito interessante porque a gente pega do arcano menor o 6 de espada e olha que coisa interessante, né? O sentido
né? De estar trilhando um novo caminho, de estar deixando para trás tudo aquilo que vivenciou lá, né? Para poder buscar novas possibilidades, numa compreensão maior do que aquilo representou, mas que neste momento não serve mais. Serviu para trazer até aqui, mas daqui para frente são novas energias, novas possibilidades. E ele então parte, deixando para trás esses registros frequenciais, principalmente registros de dor, que muitas vezes ficam no nosso campo e a gente não consegue avançar. E aquilo de vez em quando volta numa tristeza, volta numa explosão de raiva, volta numa impaciência e a gente às vezes não sabe de onde que isso está vindo, né? E se olharmos para o nosso corpo emocional, se olharmos para as emoções, nós vamos achar essas frequências ancoradas lá, né? E aí é muito interessante porque a gente pega os 6 de paus, né? E ele vem com essa visão das conquistas, de ter chegado até aqui, apesar de, né? Então, sim, é um momento de celebração, é um momento bacana de se olhar, porque saindo da dualidade, olhar sem a dor, mas olhar pelas experiências vivenciadas e o quanto elas foram importantes para nos trazer até aqui, né? Então, sim, é um momento de celebração, é um momento de conquista, de apesar de termos chegado até aqui do jeito que chegamos. Poderíamos, talvez, estar melhores, poderíamos, mas era o que a gente na época, ou até agora, até o presente momento, tínhamos consciência, né, para fazer. Não, né, e de agora para diante a gente amplia a nossa compreensão para trazer novas possibilidades, novos caminhos. E aí o 6 de copas traz um alerta, né, para o cuidado de não se apegar também ao que vivenciou lá atrás, de coisas felizes, né, e nos libertar um pouco daquela visão nostálgica de que, como era boa aquela vida. Foram os melhores anos da minha vida. Gente, a gente precisa ter consciência dessa frase. Foram os melhores anos da minha vida. Parece que eu não vou ter mais. Cada vez que eu digo isso, eu estou anulando os anos que estão vindo, impedindo até, ou decretando que eles não serão tão felizes quanto. Então, foram bons? Ótimo, me trouxeram até aqui. Foram dolorosos? Ótimo, me trouxeram até aqui. Mas agora, daqui, eu vou ter dias, vou ter anos muito melhores. Então, eu preciso me desconectar um pouco dessa nostalgia, né? E tem pessoas que vivem assim a vida inteira e não conseguem criar, né, novas possibilidades, novos dias bacanas. Lembre-se, o nosso futuro ele é construído hoje, pelo que nós estamos sentindo, pelo que nós estamos projetando, pelos nossos objetivos de vida, né, daqui para frente. Se eu fico preso ao passado, eu não avanço. E aí eu vou viver uma realidade que não existe mais, né? E vou ficar preso a ela e o tempo vai passar e aí, quando chegar lá na frente, né? Eu vou viver em nostalgia sempre, né? Não, para mim, isso nunca. Eu quero dias cada vez melhores, eu quero muito mais do que eu tenho hoje, eu quero criar novas coisas, né? Eu quero ter uma vida surpreendente, sempre, né? Eu acho que isso nos coloca numa posição mais para frente, né? E o tarô me ensinou isso, gente, por incrível que pareça, né? Foi nesse estudo do tarô, nesses estudos, o tarô foi me mostrando isso com uma clareza tão grande, né? É incrível essa ferramenta, né, gente? E aí,
O 6 de ouros traz exatamente essas conquistas daquilo, tudo que foi construído, que foi obtido, no sentido de compartilhar isso, né? No sentido de compartilhar todas essas... E aí pode ser em diferentes maneiras, né? Os bens materiais, os bens de conhecimento, as emanações de sentimentos, de amor, de gratidão, né? Que é essa expansão que o hexagrama traz, né? Então, eu acho que é um trabalho bem bacana desse mês de junho, dessa compreensão, de nós olharmos, aprofundarmos esse conhecimento, né, de tudo que a gente já trouxe até aqui, mas deixar aí. Daqui para frente, nós estamos entrando, né, já encerrando daqui a pouco o primeiro semestre. Como é que eu quero entrar nesse segundo semestre? O que eu quero construir, o que eu quero emanar, como eu quero expandir, como eu quero influenciar esse meio que eu estou vivendo, né? Que escolhas que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou escolher para trilhar o novo na minha vida? Uma boa reflexão, não é não? Então, gente, aí um feliz mês de junho, que o solstício aí nos traga consciência e compreensão para essas transformações que a gente precisa, né? E assim, muita gratidão por vocês estarem aqui e uma feliz segunda quinzena de junho. Em breve nos vemos com mais vídeos. Um abraço, gente. Namastê e gratidão mais uma vez.